tem uma palavra que as pessoas falam: "Ah, isso é uma fanfic, isso é uma". O que que as pessoas têm contra fanfic? É isso que eu queria saber um pouco, sabe, porque assim, quase tudo, se a gente imaginar, de filme de super-herói, de filme de quadrinhos, de filme de adaptação de fantasia de um tempo pra cá, existe uma liberdade poética nessas adaptações tão grandes que boa parte delas são fanfic mesmo, pelo menos na minha opinião, até porque boa parte desses roteiristas são fãs disso mesmo. Tipo, o Coringa é uma fanfic ou não é? Sabe? Se você parar pra pensar. Então, o que que você acha desse lance da fanfic e da adaptação em si? E qual foi a diferença que você já sentiu nesses 3 primeiros episódios da segunda temporada de Anéis de Poder? O Caio escreveu uma coisa muito interessante na crítica do Hellboy novo, que inclusive já tá lá no Omelete, que é assim, né, as pessoas falaram do Hellboy que parece fanfic e tal, só que ao mesmo tempo os fãs exigem que você faça os seus filmes e séries e tal voltados para os fãs. Então, tipo, tem uma coisa meio paradoxal aí, né, contraditória e tal. Tipo, você quer uma coisa orientada com gosto, pelo gosto do fã, de acordo com o que o fã espera que seja o ideal, mas ao mesmo tempo você fala como se fosse algo negativo, que algo parece para fã, ou feito de fã. Então, tipo, qual que é a questão aí? O que, que se espera das coisas, entendeu? Obviamente eu sei que a galera meio que comenta do Hellboy que parece que é menos profissional e tal. No caso do Anéis de Poder, cara, eu acho que é tipo, realmente uma série que tá se beneficiando de todo o dinheiro que a Amazon pode botar nesse seriado aí, porque a produção realmente é muito vistosa e tal. Se você for comparar com A Casa do Dragão, especialmente na primeira temporada, cara, ficava latente, assim, sabe? Tipo, o valor de produção de uma coisa e da outra. Eu acho que nesse segundo ano já deu uma equiparada. Casa do Dragão ficou um pouco mais bonito. Não tem mais aquela coisa, né? Tipo, pô, uma cena noturna na praia você não consegue enxergar nada e tal. Então, eu acho que em relação a isso deu uma nivelada a mais, assim. Só que Anéis de Poder tem um certo padrão que eu acho que mantém. A segunda temporada ela começa de um jeito meio parece meio inconstante, porque tipo, o primeiro e o segundo episódio são muito bons, aquela coisa focada nos elfos, cuja narrativa é muito engajante, assim, pelo menos para mim, porque os elfos sempre foram aqueles personagens meio mala, assim, aquela coisa altiva, que eles são, nossa, tipo, um ideal de beleza e tal, e, tipo, puto, eu achava isso muito desinteressante. E agora você coloca os elfos numa zona meio cinza, isso fica mais legal. Só que aí o terceiro episódio é entrar naquela coisa dos humanos e tal, que, tipo, os dilemas são sempre muito menores, né? Então, tipo, enquanto os elfos estão lá Sim, são. tentando meio que salvar o mundo e o seu próprio reino, não sei o quê, velho, tipo, terceiro episódio o Isildur tá correndo atrás do seu cavalo, foi, cadê o cavalo, não sei o quê, sabe? As coisas parecem muito menores. Verdade. Então eu acho, então eu Sim. acho que em relação a isso, você tem 3 episódios aí que você assiste na sequência como se fosse um grande longa-metragem. Ele meio que acaba meio anticlimático, né? Você fica nessa coisa pequena dos humanos aí, parece que parece que a série diminui. Mas o que eu posso dizer é que o terceiro episódio é o pior e depois disso só, tipo, ladeira acima, assim. A série é muito boa. A temporada é muito É. boa. Eu acho Me, também. me Você teve essa permita sensação fazer também, Bruno? uma. Me Fala aí, permita Bruno. fazer uma defesa da fanfic aqui, que o pessoal tá falando. Acho que eu concordo bastante com o resto. É Até o boa. Heitor tá trazendo aqui no chat muito dessa coisa da fanfic ser. Tá num extremo oposto de uma obra profissional, né? E acho que a galera esquece muito como que a fanfic é importante e foi importante para uma série de roteiristas conseguirem pegar ali experiência e conseguirem descobrir seu estilo para depois se tornarem, né, começarem a escrever profissionalmente de fato, né, cara? Quantidade de obras que a gente vê aí de filme que nasceu como fanfic de outra coisa, pô. Fanfic se for pegar uma analogia futebolística aqui, a fanfic é a categoria de base do entretenimento, cara. E vocês ficam desvalorizando aí, pô. Sacanagem. Não, deixa eu só complementar uma coisa aqui. É. Foi legal você voltar nisso, assim, porque eu acho que fanfic é a base da cultura nerd. Você tem toda uma ideia de criação de narrativas e tal, que depende não da obra principal, mas depende de como os leitores, principalmente, interagem com isso. Então, leitores e espectadores, né? Tipo, na época de Star Trek na televisão, você dependia muito das pessoas interagirem com aquilo para aquele mundo ganhar realmente um corpo que não tem tanto na série. Então, sei lá, as pessoas inventaram o idioma Klingon, você tá lendo Duna, aí você, a partir do Duna, você meio que, tipo, entende quais são os subtextos da obra, você meio que leva isso para um espaço universitário lá nos Estados Unidos, nos anos 60, e discutir o que significa, não sei o quê. Tipo, você consegue criar fanfic, a fanfic nesse sentido, ela é muito a origem da discussão e a origem de por que esses universos eles crescem. Então, tipo, Star Wars não seria o que é se não fosse fanfic. Né? Se você levar em consideração que Exatamente. as obras não oficiais, ou até as licenciadas, né? Tipo, naquela época que licenciava quadrinhos para Marvel,
tinha o universo expandido nos livros e tal. O que é o Timothy Zahn? Timothy Zahn é um escritor de fanfic, entendeu? Tipo, é um cara autorizado a escrever Star Wars, Exatamente. mas com base no que o George Lucas criou. Então, em relação a isso, eu acho que muito do que a gente respira e tal, tipo, tá baseado nessa ideia de fanfic. A questão é, tem gente que gostaria de ser autorizado a fazer a coisa oficial, não queria ficar relegado a ser fã, entendeu? Então, eu acho que em relação a isso é muito, talvez, você se sentir desprestigiado, porque ninguém tá olhando o que você tá falando, né? Tipo, na era da internet, todo mundo quer ser autoridade, assim. Então, eu acho que é mais por esse lado. E eu acho que também tem um lance desse termo, né, da gente usar o fanfic o tempo inteiro, que qualquer coisa que desvia-se minimamente da expectativa de um senso comum, você já acaba colocando nessa caixinha de amador, sabe? Como se fosse uma fanfic, né? É o que aconteceu, sei lá, com Os Últimos Jedi, e eventualmente também acabou sendo colocado com o Ascensão Skywalker, e tudo mais. Mas assim, não existe uma diferenciação muito grande quando você vai falar, o universo expandido de Star Wars, ele durante anos foi o que alimentou essa fanbase inteira, né? Do tipo, a fanbase hardcore mesmo, por algo que voltasse a ter Star Wars na tela principal, né? Na mídia principal. Então, eu acho que existe uma dissociação muito grande aí, de você entender quem faz fanfic são os fãs mais apaixonados por aquela parada, sabe? E tem fanfic ruim e tem fanfic boa, tipo, não tem esse negócio. Eu só acho que existe hoje uma geração de escritores, diretores, artistas no geral, e até a indústria abraçando mais isso, que naturalmente você vai ver novas versões, novas ideias e novas histórias acontecendo ali. No caso de Senhor dos Anéis, eu acho que tem o agravante, digamos assim, que, bicho, você não tem obra pra adaptar. A verdade é essa. Você não tem obra pra adaptar. O caso de Game of Thrones, né, de House of the Dragon, por exemplo, a última temporada de Casa do Dragão, existe ali um livro para você adaptar, mas que também são relatos, que você vai ter que enfiar coisa ali dentro, você vai ter que inventar coisa, como mais ou menos foi o que aconteceu nas últimas temporadas de Game of Thrones também, que os roteiristas não tinham a base e eles criaram, né, tipo, algo ali dentro. Então, eu acho essa dissociação aí que a galera tem sobre o que é fanfic ou não, algo muito bizarro, porque se não for exatamente o que você espera, se o Luke Skywalker não for o maior Jedi de todos os tempos, se na hora que a Galadriel aparecer não for igualzinha a Kate Blanchett ou algo do tipo e não for a mesma que você viu na trilogia do Senhor dos Anéis, esquece, joga fora, sabe? Então, acho que tem essa parada meio esquisita, assim, esse ódio contra a fanfic como se fosse uma parada errada.